E aí pessoal, tudo bem? E hora de falar dela, Jean Grey, mais conhecida como Fênix, que pra mim a personagem tem mais a ver com Fênix do que de fato o que ela é, originalmente criada como Garota Marvel, e ela vai chegar nos X-Men, talvez na primeira classe, na estreia aí dos X-Men. Se você não viu, eu fiz um vídeo aqui falando desses rumores que a primeira equipe que vai aparecer nos X-Men seja a original dos quadrinhos, onde, claro, a Jean Grey, Garota Marvel, está lá, e agora a gente quer uma Garota Marvel ou uma Jean Grey decente no CM. Não que as anteriores tivessem sido ruins, na verdade elas tiveram mais problemas de roteiro da escrita delas do que pelos próprios personagens. Aliás, eu fiz 2 vídeos aqui falando de tudo que deu certo nos X-Men da Fox e tudo que deu errado. Vou deixar aqui na descrição e também vou deixar no final do vídeo, depois você dá uma olhada. E a Jean Grey tá lá, ela é parte intrínseca dos X-Men, não tem como ter X-Men sem ter Jean Grey, sem ter Garota Marvel. O que nos resta saber é como que ela vai chegar no UCM. Agora, se você gosta desse noticiário aqui, ó, comenta aqui e inscreve também no canal, deixa seu like, você não sabe a força imensa que você dá pro canal aqui, e divulga aí pros seus coleguinhas de WhatsApp que gostam de X-Men e que gostam que tem também na Fênix a sua personagem preferida, ou na Jean Grey, personagem preferida. E eu falo dessa mistura de Jean Grey com Fênix porque, pra mim, a personagem é uma coisa só. Ela é Jean Grey, mas ela é praticamente só Fênix. Eu não vejo ela como Garota Marvel, tendo simplesmente os poderes mentais e telepatia, etc. Não vejo ela somente como isso, e talvez tenha sido esse o problema da personagem quando ela foi criada. Para a primeira equipe dos X-Men tinha a Garota Marvel, mas a equipe não bombou. Claro, não foi só por causa dela, mas a equipe não teve esse sucesso e depois renovaram a equipe, e aí a equipe original, que era Ciclope, Fera, Homem de Gelo, Garota Marvel e Anjo, aí depois renovaram a equipe, que aí depois que entrou Colossus, Wolverine, Tempestade, Noturno, etc. E aí ela continuou junto, pertencente à equipe, mas aí veio a grande história dela, que é a saga de Fênix, uma das melhores histórias de quadrinhos de todos os tempos, né, da Marvel. Então, pra mim, tá entre os top 5, assim, fácil. O problema é que essa história, ela já foi feita 3 vezes. Aí você fala, nossa, vô, mas eu só lembro de 2. Eu vou te contar qual foi a terceira. Na verdade, quando eu falo 2 é porque a história da Fênix, quer dizer, uma força interdimensional que entra dentro da Jean Grey, né, vamos falar assim, ela entra na Jean Grey no terceiro filme da franquia X-Men da Fox, quando a Famke Janssen, que era a Jean Grey da época, muito boa por sinal, ela incorpora lá, mas aquela Fênix lá, ela não tem muito cara de Fênix não, parece uma força superior que toma conta dela, e que a força daquela Super Fênix lá é só ir desmaterializando o que está em volta, e até que o Wolverine super poderoso, ele consegue superar o poder da Fênix, e embora ele vá se desfazendo, ele consegue ir caminhando, é o único que consegue se recuperar e matar, vamos falar assim, a Jean ao fim do filme. Portanto, aquela Jean Grey já foi incorporada pela Fênix, e a gente viu essa história aí, beleza, só que aí o tempo foi passando, criou-se uma nova equipe, e ao invés de dar um tempo para a gente poder conhecer a personagem, e aí colocar a Jean Grey lá com o Fênix, não, rapidinho já meteram a Fênix de novo no filme Dark Phoenix. E eu falo conhecer a personagem, gente, porque qual que é a graça, qual que é a essência dessa história da Fênix? Você tem uma equipe que você vai se afeiçoando de personagem por personagem, um deles é a própria Jean Grey, e aí ela tá dentro da equipe, ela é um par romântico do líder da equipe, o Ciclope, então assim, ela tá muito mais dentro da equipe, não tem como, ela é protagonista da equipe, e aí de dentro dela vem o grande vilão dos X-Men, vamos falar assim, claro, eu sei que tem Magneto, tem outros, mas eu falo assim, o fato de ser uma super força que vem de dentro da equipe, que você não pode nem combater essa super força sem matar ela, vamos falar assim, isso aí é o drama dos X-Men. Portanto, a graça da história, a história só tem esse peso exatamente porque é uma força muito grande e um personagem querido de dentro da equipe, e não um personagem querido de fora da equipe. E aí, para essa história funcionar, a gente precisa exatamente disso, a gente precisa de gostar dela e sentir que ela é parte do time e que o grande problema está dentro do time. Coisa que na primeira versão até que deu para entender isso, né? Na primeira versão da Fox, quero dizer, só que na segunda versão eu mal tinha conhecido a Jean Grey, né? Nem gostava dela ainda, embora a atriz seja interessante, mas nem gostava dela, nem deu tempo de eu colocar ela dentro dos X-Men, do meu coração, assim, dentro dela, mas aí já sapecaram o filme da Dark Phoenix, a Fênix Negra, e além disso o filme é ruim pra caramba ainda, não basta podia ser um filme bom, mas nem isso conseguiram. Até tem coisa que não bate entre o filme do Apocalipse, que é quando ela dá o primeiro sinal, assim, de que tem alguma coisa dentro dela, com o segundo, enfim, é tudo de errado que deu na Fox. Já fiz vídeo, como eu falei, já fiz vídeo falando de tudo de ruim, mas a Fênix lá foi péssimo, foi podre, clima de fim de festa, e agora a gente tem que ter uma Fênix direito. Só que temos a terceira versão da Fênix, que você não sabia, ou sabia, só que ela é
meio que implícita, ela é escondidinha, que é a versão da Feiticeira Escarlate nesse mundo agora, nesse UCM que a gente teve. A história da Feiticeira Escarlate, a essência da história é exatamente a essência da Fênix. Tudo que eu falei aqui anteriormente, né, nessas duas versões, e de como é nos quadrinhos, como deveria ser, se aplica exatamente ao que já fizeram com a Feiticeira Escarlate. A Feiticeira Escarlate, você tem ela como par romântico lá do Visão, um dos outros membros, né, da equipe dos Vingadores, tá lá, 2 Vingadores tem um par romântico, você gosta daquele casal ali, e aquele casal vai ser desfeito. Segundo, você tem uma super força que é difícil de você dominar, que é difícil de você vencer, que é a Feiticeira Escarlate, que mora dentro da Wanda Maximoff. Quer dizer, é difícil de você lutar contra isso, é uma força suprema, né, que vem de fora, né, que entra nela, que tá nela, que faz parte dela. E por fim, você teve tempo de conhecer a personagem, que é a principal coisa que a Fênix precisa. Então você conheceu a Wanda Maximoff lá no segundo filme, na Era de Ultron, e ela foi aparecendo lá no Guerra Civil, e apareceu ela no Guerra Infinita, mas no Ultimato, aí teve a série dela ainda, pra depois chegar no filme do Multiverso da Loucura, e ela de fato ser uma grande vilã. Olha como você construiu a personagem de dentro da equipe, né, e se conheceu ela, sabe exatamente como é a personagem, pra daí ela ser um problema que não tem como resolver. A Fênix é exatamente isso. Portanto, uma história da Fênix agora pros X-Men, eu acho que demoraria, porque esse plot aí, esse roteiro, acabou de ser usado com a Wanda Maximoff, e também que tá sendo usado ainda, né, porque ainda temos ela não morreu, tem ainda a série da Agatha Harkness pra chegar ainda, portanto ainda temos mais coisas ainda de Feiticeira Escarlate, portanto tem que calar a boca da Feiticeira Escarlate, já tem que descansar o personagem pra ir aparecer a Jean Grey, depois aparecer Fênix, ou seja, eu não vejo Fênix por enquanto ainda tão cedo, mesmo nessa nova estreia aí dos X-Men, eu não acho que a Marvel vai mexer com isso, e se eu fosse também o Kevin Feige, eu ia falar assim, gente, segura aí uns 5 anos, segura uns 10 anos, nós temos uma história que é uma pérola, uma das melhores histórias da Marvel, não vamos colocar isso agora, já colocou 2 vezes no filme, acabou de ter um filme aí da Fênix Negra, né, e vai colocar de novo, não, espera um pouquinho, porque a história é boa, e a história, assim, ela pode até não servir para uma saga, né, uma saga inteira baseada na Fênix, aí eu acho demais, mas um filme só não acho suficiente pra chegar assim, igual sempre fui, né? Ó, a personagem lá despirocou e agora tem uma super força dentro dela. E comenta também o que você espera dessa nova Fênix, né? E dá uma olhada aqui nesses vídeos que eu fiz aqui de tudo que deu certo e tudo que deu errado nos X-Men da Fox. Tá lá a Jean Grey, né? Nos dois tá lá a Jean Grey, dá uma olhada lá. Um grande abraço e até mais.